Boa noite. Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Animados aí, né? Para estudar para esse segundo bimestre. Quero todo mundo aí ligadinho, acompanhando, tirando as dúvidas, tá, gente? Fiquei muito preocupada com as notas da nossa N1. Fiquei me perguntando se talvez a culpa poderia ser da metodologia, o que eu preciso melhorar com vocês, tá? Mas se vocês não deixarem o conteúdo acumular, vocês vão conseguir recuperar essa nota, tá? Estou à disposição para tirar dúvida, para a gente conversar. Desde o primeiro dia eu tenho falado para vocês que patologia não é um conteúdo fácil, não é. Eu, enquanto professora, reconheço isso totalmente, mas é possível, tá? É sentar a bundinha ali na cadeira e realmente estudar, tá, gente? Então vamos lá, começar agora, iniciar esse segundo bimestre. A partir daqui, já comecem a estudar para as atividades, para avaliação, tá? Com organização vocês vão conseguir. Então, para hoje, a gente vai dar início aí ao estudo das doenças do sistema imunológico. É um conteúdo que ele é um pouco extenso, tá? Então, para melhorar aí a metodologia, para não ficar confuso e sobrecarregado para vocês, eu vou dividir essa aula em 2 momentos ou até em 3, se houver necessidade, tá? Porque não adianta eu vir aqui aplicar 1 hora e meia de videoaula com vocês, se não vai ter absorção, se não vai ter retorno, tá joia? Então, vamos diminuir o tempo da videoaula, 30, 40 minutos aí no máximo, tá? E focar no livro. Já falei para vocês qual que é a metodologia, qual que é a bíblia aí da patologia, o livro do Robbins, tá? Então, lá no capítulo 4, tá todo esse assunto que eu vou abordar com vocês. Quando a gente fala aí do sistema imunológico, já vem aí na nossa cabeça imunidade, né? Tenho certeza aí que é muito claro para todos vocês que vocês já estão habituados a falar sobre esse tema, já conhecem, né? O que é essa imunidade? Hoje vou estar aprofundando de que forma que ela acontece, quais são as células importantes, como que são produzidas aí as imunoglobulinas, para a gente realmente levar para a vida, tá? Tem algumas coisas aqui que vocês vão precisar na prática diária de vocês, para aprender ali, fazer a leitura de um exame, tá? Deixa eu só pegar o marca-texto aqui pra gente começar. Só um minutinho. Vou pegar o vermelho. Então, vamos lá. A imunidade. O que é essa famosa imunidade que a gente tanto quer ter, que a gente tanto quer mantê-la ali em níveis satisfatórios para a gente manter uma qualidade de vida, uma vida saudável? Isso mesmo, gente. Toda vez que se falar em imunidade, já lembra que esse termo ele se refere aí como uma proteção contra infecções. Ou seja, é a nossa proteção que vem aí contra os agentes que agem com agressividade no nosso organismo. Então, o nosso sistema imunológico, ele é uma coleção de células e moléculas que são aí responsáveis pela defesa do organismo contra os micro-organismos patogênicos do meio ambiente. Ou seja, falou em imunidade, gente, lembra de proteção, tá? Então, é algo extremamente importante. Se eu não estou mantendo um padrão de imunidade preservado, eu vou estar mais propício a evoluir com determinadas doenças. Em se tratando aí da atualidade do coronavírus, né? Tem se falado, se estudado muito a respeito da gente manter
uma boa qualidade de vida, atividade física, alimentação, preservação do sono, do estresse, porque tudo isso contribui na nossa imunidade do nosso corpo, que vocês vão entender mais na frente que a gente tem um tipo de imunidade que a gente nasce com ela e tem um tipo de imunidade que a gente adquire no decorrer da nossa vida, tá? Então, as alterações aí do sistema imunológico, elas são variadas. Pode existir aí a deficiência de células, tornando o nosso organismo mais suscetível a algum tipo de doença. Pode existir aí uma resposta exagerada, que pode causar um conjunto de doenças que são doenças complexas. E se falando em imunidade, a gente vai classificar ela aí em 3 tipos. As mais faladas é a imunidade inata e a imunidade adquirida, mas a gente possui também uma imunidade que ela é humoral. Então, calma aí que agora eu vou explicar cada passo para vocês, tá? Então, só para reforçar com vocês, a imunidade ela nada mais é do que a capacidade de resistir ao organismo ou toxinas que tendem a lesar os tecidos e órgãos de nós, seres humanos, tá? Então, quando eu tenho um nível ali de imunidade que ele está satisfatório, ele consegue combater uma gripe, qualquer processo que venha como algo que vai ser invasivo para o meu organismo. E já quando essa doença ela toma de conta ali do processo, a nível fisiológico, é sinal de que essa imunidade ela já não estava no nível preservado, ela já não estava no nível satisfatório. Então é por isso que as pessoas adoecem, tá? É justamente por isso. E se tratando de imunidade, dividida aí em inata, adquirida e humoral, prestem bem atenção nas diferenças e na característica de cada uma, tá joia? Então vamos lá. Existem 2 tipos, como eu falei para você, que são os mais falados, mas não excluo a terceira, que é a humoral. Mas aqui nesse primeiro momento a gente vai tratar da imunidade inata e da imunidade adaptativa. O que é, professora? Então, como o próprio nome diz, gente, a imunidade inata, ela nomeia aí como um conjunto de células e moléculas que cada organismo possui desde o seu nascimento. Então, você, João, você, Luísa, eu, Nara, eu nasci com uma imunidade inata que ela já vem sendo representada desde lá a nível intrauterino, tá? Então, bem simples, imunidade inata é aquela que você adquire ali no período ali de nascimento, no período do desenvolvimento. Então, você nasce com ela, tá? De forma inata. E já a imunidade adaptativa, por sua vez, ela é desenvolvida ali conforme a necessidade, conforme a exposição de cada indivíduo a diferentes agentes e diferentes micro-organismos. Então, entenda a diferença. A inata, eu nasci, eu me desenvolvi com ela, e já a adaptativa vai depender da situação que eu estou vivendo. Se eu estiver passando por uma situação de exposição a qualquer tipo de agente ou micro-organismo, vai desencadear o processo de nascimento dessa imunidade adaptativa no meu organismo. Então, a imunidade inata, ela também pode ser chamada aí de um tipo de imunidade que ela é considerada como algo natural, algo nativo, ou seja, eu nasci com ela. Então, acaba que ela é mediada aí por células, por proteínas, que estão sempre presentes no nosso corpo, no nosso organismo, tá? E quando ocorre aí um processo de resposta à infecção, quando o organismo identifica que algo está saindo ali daquilo que é considerado normal, essa imunidade inata, ela é acionada de forma imediata. E quais são, professora, os componentes que compõem esse tipo de imunidade inata? Então, falou de imunidade inata, lembra desses seguintes componentes. Eu vou ter a minha barreira epitelial da pele, do meu trato respiratório e do trato gastrointestinal, justamente como uma barreira, como uma prevenção, uma proteção, tá? Eu vou ter como componente também
os leucócitos fagocitários, não se esqueça. Os 2 leucócitos fagocitários que a gente tem presente no nosso organismo são os macrófagos e os neutrófilos. É extremamente importante vocês terem essa visão das células do nosso corpo. Foi questão de prova, né? Na prova passada eu perguntei ali quais eram as células que faziam parte ali do processo, né? De inflamação, então já fazem esse link aqui, são nomes muito parecidos, são processos parecidos, então falou imunidade inata, lembra aí das células neutrófilos e macrófagos, tá? Um tipo de célula especializada também faz parte aqui desse componente da imunidade inata, é a célula natural killer, ou seja, faz uma analogia aí, né, com serial killer, brincadeiras à parte, tá? Mas é um tipo de célula que ela chega chegando, então não importa quem seja, ela vai lá e destrói aquele agente. Então, natural killer é um tipo de célula especializada que tem uma função muito importante na nossa imunidade inata, tá? E também compõe aí por várias proteínas plasmáticas que são circulantes no nosso corpo, da qual a mais importante e a mais faladas são as proteínas do sistema de complemento. O próprio nome já diz, essas proteínas, elas são responsáveis por complementar, por ajudar no combate a esses agentes e micro-organismos que estão causando algum tipo de processo ali no nosso organismo que não é o normal, tá? Então, para complementar aqui a imunidade inata, ocorre aí uma destruição, né, de micro-organismos que são deglutidos pela secreção ácida do estômago. Eu não falei para vocês que tem uma proteção ali na região gastrointestinal, porque existem enzimas digestivas, resistência da pele, a invasão de micro-organismos. Eu não comentei para vocês também que a pele também é um componente dessa imunidade inata que nos protege. Tem a presença também no sangue de certos compostos químicos que acabam fixando aí os micro-organismos estranhos ou as toxinas, causando uma destruição, tá? Para proteger aí essa imunidade do nosso organismo contra as doenças. E já a imunidade adaptativa, que é o segundo tipo aí mais importante, ela também pode ser chamada aí, tem mais um termo, um sufixo de imunidade adquirida. Então, falou de imunidade adaptativa e adquirida, é a mesma coisa, ou também específica, tá? Ou seja, esse tipo de imunidade, ele responde, ele acaba se adaptando ali à presença de mecanismos externos, causas externas, internas, ou seja, algum processo ali de exposição que o seu organismo está passando por uma presença de micro-organismo infeccioso, vai gerar um mecanismo para neutralizar e eliminar. Então, pegaram aí a diferença da imunidade que a gente nasce, que é o processo natural, para a imunidade adaptativa. É bem tranquilo isso, gente. Adaptativa, eu vou adaptar aquele processo que eu estou passando no momento, tá? Então, os componentes aí do sistema imunitário adaptativo são os linfócitos e os seus produtos. Percebam aí a primeira diferença. Aqui, na imunidade inata, olha aqui a presença de quem que eu tenho? Neutrófilos e macrófagos, como células fagocitárias. E já que na imunidade adaptativa, eu tenho a presença dos linfócitos, tá? Gravem isso aí e levem para a vida. Então, por convenção, os nomes sistema imunológico e resposta imunológica referem exatamente a essa imunidade adaptativa. Então, aqui uma gestão visual para vocês entenderem melhor o processo dessas células. Aqui, ó, reforçando na imunidade natural. Falei para vocês que temos a barreira epitelial, a nossa pele, o sistema gastrointestinal, células fagocitárias, né? Os neutrófilos, células aí do sistema de complementos, as células natural killer, tá? E aqui são as horas que elas podem permanecer ali naquele período de sobrevida, quando você sofreu
algum estímulo agressor. E já que a imunidade adquirida é o processo que você adquire de acordo com a exposição a algum agente. Então, acaba entrando aqui os linfócitos B, os linfócitos T, as células T efetoras, os anticorpos. Então, toda essa imunidade que ela é adquirida, ela vai trabalhar para combater esse processo patológico que o seu organismo está passando. Então, tem aqui um período maior de duração, pode durar de 1 a 5 dias esse processo, tá? Então, perceba que a imunidade natural, ela tem um tempo aqui de sobrevida muito menor, tá? Em se falando ainda da imunidade adaptativa, existem aí 2 tipos de resposta. Eu vou ter a resposta imunidade humoral e eu vou ter a resposta imunicelular. Qual que é a diferença? Vocês têm que entender essa diferença porque quando eu falo de humoral, eu vou estar falando de linfócitos B, tá, gente? Então, resposta humoral, fixa na cabecinha de vocês, resposta humoral, linfócitos B. E já a resposta celular, vocês vão estar falando do linfócito T, tá? Isso aqui é fundamental para vocês se formarem, sabendo fazer a leitura dessa diferença do que é o linfócito B para o linfócito T. Linfócito B tem como característica aí resposta imunidade humoral e linfócito T tem resposta imune celular. Então, essa resposta imune humoral, ela é mediada aí por proteínas que são os famosos anticorpos. Quem já ouviu falar? Tenho certeza que sim, né? E esses anticorpos, eles são formados pelos linfócitos B, que também podem ser chamados de células B. E já a resposta imune celular, ela é mediada aí pelos linfócitos T, tá? Então, essa imunidade humoral, como eu falei para vocês, que é a imunidade da célula B, é onde o organismo forma anticorpos que vão circular ali no nosso organismo, que são moléculas de globulina, que são capazes de atacar aquele agente invasor, que está ali, ó, te perturbando, querendo causar um processo infeccioso no seu organismo. E já a imunidade celular, ou imunidade das células T, é onde ocorre ali, gente, a formação de um grande número de linfócitos que são ativados, que são produzidos ali de forma específica para atacar aquele agente invasor, tá joia? Então, essa é a diferença. E aqui mais um tipo, que é o tipo de imunidade, o terceiro que eu comentei com vocês, é o tipo de resposta de imunidade humoral. O que é isso? Essa subdivisão aí é a imunidade adquirida, onde a resposta imunológica ela já é realizada por um anticorpo. Então, eu não nasci com ela, eu não adquiri ali num processo de exposição a agressor. Aqui na imunidade humoral, esse tipo de resposta ela é realizada por um anticorpo. E quais são os tipos, né, de imunidade humoral que a gente tem? Tem o tipo que ele é ativo e natural, que é adquirido aí através de doença clínica ou subclínica, que no caso nos processos de infecção. Tem o tipo de imunidade humoral, que ela é ativa e artificial. Essa aqui é muito comum e muito famosa, são as famosas vacinas, né? Que a gente trabalha aí nas campanhas, que a gente recebe, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí é vacinado, eu também sou. Então, surgiu algum tipo de patologia, agora mais do que nunca, né? A gente está na luta, na busca, nos estudos, para que haja um tipo de imunidade humoral de forma artificial para combater aí o Covid-19, né? Isso aí tá bem claro para todo mundo. Então, isso é um tipo de resposta humoral ativa artificial, se enquadra aqui nessa classe. Tem o tipo também que ele é passivo e natural, que é a passagem ali das imunoglobulinas, no caso o IgG, por meio da placenta, tá? Tem a forma passiva e artificial, que é a passagem dos anticorpos prontos. São os famosos soros, né? Que a gente adquire ali também no processo de alguma exposição,
o soro antitetânico, o soro antiofídico, né? Então, de acordo ali com a lesão que você sofreu, você vai passar por essa resposta passiva artificial. O exemplo mais claro, né? Na picada ali da cobra, né? Que você passou por um acidente ofídico, a vacina antitetânica, que você sofreu um corte ali. Então, aqui é a produção do soro antiofídico, só a título de conhecimento, tá? Pega ali a composição do animal, é feita ali uma centrifugação com sangue do cavalo, misturado ali com anticorpos que atuam contra o tipo de veneno, e dessa forma é produzido ali a sorologia para o tratamento, tá? E o nosso sistema imune, gente? Qual a importância, né? O porquê que a gente deve preservar, por que a gente deve ter uma atenção maior enquanto nós, né, seres humanos, nos cuidar desse sistema. As células, gente, do sistema imunológico, elas consistem aí em linfócitos, células especializadas que são apresentadoras de antígenos, que são as famosas APCs, e várias células que também são efetoras. E a sua função é eliminar micro-organismo e outros antígenos. Então, falou em sistema imune, lembra principalmente aqui dos linfócitos, tá? Muito importante essa classe. O linfócito, ele é um tipo de leucócito, né? Não sei se vocês já tiveram aula de tecido sanguíneo com outro professor, mas o linfócito ele é classificado como um tipo de leucócito. É a segunda classe que mais compõe o nosso organismo. A primeira composição do nosso organismo são os neutrófilos e a segunda é o linfócito, tá? As principais características aí do sistema imunológico normal é a especialização das células para executar diversas funções e os mecanismos precisos de controle que permitem respostas úteis quando necessárias. Dessa forma, a gente consegue prevenir, gente, eventos ali que podem potencializar e prejudicar o nosso organismo. Então, de tudo que eu já conversei com vocês aqui desde o início da aula, já tem uma visão que o sistema imunológico, o nosso sistema imune, ele vem justamente para nos proteger, para agir nesse combate dos agentes agressores, principalmente ali os agentes externos, né? Que a gente é exposto o tempo todo, tá? Então, qual que é a função do linfócito na imunidade adquirida? Ambos os tipos de linfócitos, eles originam ali no embrião, tá? A partir das células troncos hemopoéticas, tá? Então, não se esqueçam de onde que é originado, tá? Os linfócitos do nosso organismo, eles originam ali do embrião, a partir da célula tronco hemopoética, ok? E o que é a função? Qual que é a importância desse linfócito? A gente tem dois tipos aí, três, né? O natural killer também é classificado como um tipo de linfócito, mas aqui a priori vamos citar o linfócito T e o linfócito B. O linfócito T, como eu já falei para vocês agora há pouco, ele é responsável aí pela imunidade celular. Gravem. E o linfócito B, responsável pela imunidade humoral. Então, tem diferença e é importante, tá, gente? O linfócito T ali, ele acaba tendo a sua fábrica de produção ali na região do nosso timo e o B na medula óssea, tá? Então, antes de eu passar para frente, evoluir aí no conceito dos linfócitos, só um minutinho, só beber uma aguinha aqui. Eu preciso conceituar para vocês a respeito da autotolerância. Esse mecanismo é um mecanismo imune, tá? Que normalmente ele reconhece aí os tecidos da própria pessoa como totalmente distinto dos tecidos dos invasores, de modo que o seu sistema de imunidade, ele forma ali poucos anticorpos e células ativas contra os seus próprios antígenos. Ou seja,
Quando eu tenho alguma falha no mecanismo de tolerância, causam aí as chamadas doenças autoimunes. Quem já ouviu falar que alguma pessoa tem uma doença autoimune? Então, esse é o mecanismo, tá? É quando aí normalmente reconhece os tecidos da própria pessoa como totalmente distinto do tecido do invasor, de modo que o seu sistema de imunidade, ele forma ali poucos anticorpos e células ativadas contra seus próprios antígenos. Então, a falha desse mecanismo é considerada aí como doença autoimune. Aqui só a título de curiosidade para vocês, falando da vacinação, né? A vacina, ela causa ali um processo de imunidade adquirida contra doenças específicas. É exatamente isso, né? Eu não nasci com ela. Então, é algo que eu vou adquirir quando eu receber a dose, né? Aqui. Então, a vacinação, ela é importante aí no combate, né? Na imunização. Hoje a gente sabe que tem um calendário que a gente tem que seguir desde o nosso nascimento, né? De um quantitativo de doses, tem que seguir o padrão das idades, então por isso que é estudado, por isso que é importante, tá bom? E agora, entrando especificamente nas células mais importantes aí do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos, tá? Então, como eu já falei para vocês, linfócito, ele faz parte das células aí que compõem o nosso sistema de leucócitos. O linfócito ele é classificado como um leucócito agranulócito, tá? Aqui é uma figurinha dele, numa visão de uma lâmina. Ele compõe aí de 20 a 25% dos nossos leucócitos do corpo, sendo a segunda célula de maior composição no nosso organismo, como eu falei para vocês. A primeira são os neutrófilos, que a gente tem ali em torno de 40 a 60% de composição. As suas características morfológicas apresentam ali um núcleo mais arredondado, ocupa quase toda a célula, tem uma cromatina com um aspecto mais grosseiro, tá? Tem uma escassez de citoplasma, então essas são as características da célula. E eles podem ser classificados em células pequenas, médias e grandes. E uma característica que chama muita atenção é que os linfócitos eles são células que recirculam. São as únicas células que recirculam no nosso corpo, porque o restante das células elas não recirculam. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de inflamação que elas são recrutadas ali para aquele momento de barreira e que utilizou, elas não podem ser mais usadas, tá? Ocorre o outro mecanismo, e já que os linfócitos eles podem recircular. Então, aqui é a foto de uma lâmina, olha aqui. É uma célula bastante grande, né? Tem um núcleo bem grosseiro, pega praticamente toda a célula, por isso que o seu citoplasma ele é bastante escasso. E, como a gente já falou, o linfócito ele é subdividido em 3 categorias funcionais, podendo ser classificado em linfócito B, T e células natural killer, que é a NK. Linfócito B é a menor composição, compõe aí 15%, tá? O linfócito T compõe 80% do quantitativo do nosso organismo. Eles possuem aí uma expectativa de vida muito diferente uma do outro, tá? E para que eles possam ser imunologicamente competentes, eles precisam passar pela fase de amadurecimento, certo? Então, quando eles passam aí por esse processo de amadurecimento, eles entram no nosso sistema linfóide e acabam passando aí por esse processo de clonagem e se dividindo para partir para o combate, para combater ali aquele agente agressor. Então, só para já fazer uma introdução para vocês do que é esse linfócito B, do que é esse linfócito T, tenho certeza que a maioria aqui já conhece a respeito da resposta humoral. É exatamente o linfócito B que produzem ali as famosas imunoglobulinas do nosso organismo.
IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. As mais faladas, né, que a gente observa mais nos processos patológicos, faz a leitura do exame, IgG, IgA e IgE, IgM também. Em se tratando de coronavírus, né, a sorologia aí que a gente identifica se a doença está na fase ativa ou não, o IgG e o IgM, tá bom? Já o linfócito T são as respostas celulares, são classificados aí como o TCD4 e o TCD8, tá? E não esquecendo também das células natural killer, ou seja, essas células, após um estímulo por um antígeno específico, tanto a célula B quanto a célula T, elas se diferem aí em duas subpopulações, as células de memória e as células efetoras. Eu vou falar a diferença de cada uma para vocês. Ver aquela coceirinha na garganta? Não é corona não, viu, gente? Alguma alergia, deve ser o ar-condicionado. Então, vamos lá. Voltando aqui na definição dos linfócitos, aqui foi só uma introdução para vocês compreenderem aí a classificação, né? Que a gente tem, eles são classificados em 3 tipos: linfócito B, resposta humoral, linfócito T, resposta celular, e células natural killer. Então, essas 3 classificações. Então, os linfócitos, entendam que eles são células aí, mediadoras da imunidade adquirida, ou seja, lembra lá do início, são células que vão ser ativadas perante um processo, né, de estresse que o nosso organismo está passando, uma situação de perigo. E as únicas células que produzem receptores específicos e variados para os antígenos. Ou seja, esses receptores, eles são criados aí conforme o antígeno são apresentados. Então, precisa de um antígeno para eu apresentar esse anticorpo, tá? Então, estão presentes ali na circulação e também em vários órgãos linfóides. 2 exemplos de órgãos linfóides que temos no nosso organismo. Alguém fala aí para mim? Isso mesmo, o baço e o timo, tá? Então, essas células, elas se desenvolvem ali a partir de alguns precursores nos órgãos nossos que são geradores de linfóides. O linfócito T, ele é chamado assim porque ele é maturado no nosso timo. Olha aí, façam a analogia. Falou de linfócito T, lembrem do timo. Enquanto os linfócitos B, eles já são maturados ali na medula óssea. Para cá eu não tenho nenhum macete não, do linfócito B, mas o T, linfócito T, timo, o que sobrou, medula óssea, que é o linfócito B. Então, após o estímulo ali por um antígeno específico, tanto as células B quanto a T, elas acabam se diferenciando ali em 2 subpopulações. Falei para vocês ali no slide anterior. Então, o que é essa célula de memória e o que é essa célula efetora? Qual que é a diferença, professora? A célula de memória, gente, é aquela célula que armazena o produto, armazena a informação. Já a célula efetora, ou seja, efetiva, então é aquela célula que vai lá e combate e realiza. Viu que simples a analogia? Então, falou em célula de memória, são as células que não participam, tá, gente, da resposta imunológica, mas elas permanecem ali com uma memória imunológica pronta para manter uma resposta contra uma exposição que seja subsequente àquela. Pegaram? E já a célula efetora é aquela que combate e realiza, ou seja, esse tipo de célula são os linfócitos imunocompetentes, que podem realizar funções imunológicas, ou seja, eles têm uma grande competência para eliminar os antígenos, porque o antígeno é qualquer substância estranha que invade o nosso organismo, tá? Levem isso aí também para a vida. Então, bora lá. Já entendemos que temos a classificação de linfócito T, B e o NK. Agora eu quero saber qual a função de cada um no nosso organismo. Professora, me explica. Beleza, então vamos lá.
O linfócito T, como vocês já escutaram, ele é derivado do timo, tá? E esses linfócitos, eles são células efetoras da imunidade, que ela é intracelular. E as células auxiliares para as respostas de anticorpos contra antígenos proteicos. Então, são a maioria aí dos linfócitos do nosso sangue periférico, como a gente viu lá no início, né? E acaba que esse tipo de linfócito, ele reconhece aí apenas fragmentos que são peptídicos de antígenos ligados a proteínas do complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC. É um tipo de glicoproteína, tá? Então, essas células apresentadoras de antígeno, ela apresenta fragmentos para o linfócito T, que podem executar o combate direto à célula ou ordenar que o linfócito B produza anticorpos. Então, tá vendo tanto que ele é poderoso? Esse linfócito T, ou ele vai lá e apresenta algum antígeno para iniciar aquele combate, ou ele solicita que o linfócito B comece a produzir anticorpos para fazer esse combate. Lembra que eu falei para você que é o linfócito B que é responsável pela resposta humoral? Então, é ele que vai iniciar ali a produção das imunoglobulinas para produzir os anticorpos para iniciar esse combate. Então, na superfície ali dos linfócitos T, encontra ali receptores das células T, ou seja, são agentes que vão receber esses linfócitos, e acaba que esses receptores, eles são responsáveis ali pelo reconhecimento das partículas apresentadas por outros tipos de células. É a diferença desses receptores que caracteriza aí os diferentes tipos de linfócito T, sendo eles classificados principalmente em dois tipos, são os principais: linfócitos TCD4 e o linfócito CD8, TCD8. Então, o linfócito TCD4, ele é conhecido aí como um linfócito auxiliar, tá bem? Palavra-chave, TCD4, linfócito auxiliar, porque é esse linfócito, gente, que secreta as citocinas, que acabam ali controlando a produção de anticorpos pelo linfócito B. Ou seja, o TCD4, ele é responsável aí pela iniciação e pelo desenvolvimento ou a supressão das respostas imunológicas humorais. Se vocês fizerem a leitura aí de um paciente que é soropositivo, que apresenta ali o HIV, ele vai ter um número de TCD4 muito inferior, tá? Justamente por isso, porque acaba que tá em queda, porque eu não consegui iniciar nenhum tipo de resposta imunológica humoral, porque aquele organismo, aquele ser que está ali passando pelo processo da doença, ele está com um sistema imunológico totalmente prejudicado. Então, o funcionamento ele não está satisfatório. E já o linfócito TCD8, a palavra-chave aqui é citotóxico, tá? Eu já estou dando aqui os pontos de atenção para vocês. Linfócito TCD4, a palavra-chave é que é linfócito auxiliar. E linfócito TCD8, a palavra-chave é que ele é um linfócito citotóxico. Por quê? Esse tipo de linfócito aqui, gente, ele mata de forma direta as células que estão ali diretamente infectadas por vírus ou células tumorais. Ou seja, esse linfócito aqui ele é responsável por eliminar células que se encontram num processo de alteração, tá? Então, aqui uma gestão visual da célula TCD4 e TCD8, liberação de citocinas. E aqui, esse aqui já chega e mata diretamente esse processo de células que estão sendo aí lesionadas, tá? Então, aqui também é um processo de uma gestão visual, para vocês entenderem aí que eu tenho a apresentação de antígenos, né, que são citosólicos, para o linfócito T, associada aí a um MHC, que é aquela glicoproteína. Logo em seguida, eu tenho a apresentação de um antígeno extracelular para as células T também, auxiliado aí pelo MHC. Aqui eu tenho a classe 1, aqui eu tenho a classe 2,
tá? E aqui vai acontecendo o processo de combate desse agente agressor, tá? E aí envolve nesse processo várias células, né? Fagocitárias, eu tenho a presença aqui do macrófago, destruindo aí esse antígeno que foi fagocitado, tá? Tem uma secreção de anticorpos, tem uma ligação de anticorpos, liberação de citocinas. Então, é toda uma cadeia, uma cascata que origina no nosso organismo justamente para combater a esses processos. Pegaram aí, fechamos o linfócito T numa resposta celular e agora a gente vai entender como que funciona o linfócito B. O linfócito B, diferente do T, ele é responsável por uma resposta humoral. Linfócito T celular, linfócito B humoral. O que mais, professora, que eu tenho de característica diferente? O linfócito B, ele é derivado lá da medula óssea. E o T, quem se lembra? Ó, analogia, linfócito T, T de timo. Então, voltando aqui para o linfócito B, ele é resposta humoral, é derivado da medula óssea e são as células que produzem os anticorpos. Então, são as células efetoras da nossa imunidade humoral. Compõe aí um número menor, 10 a 20%. Falei para vocês lá no início, a literatura ela difere um pouquinho, mas basicamente é isso, o padrão, tá? E elas também estão presentes na medula óssea e nos folículos, presente ali nos tecidos periféricos, nos nossos linfonodos, no baço, nas tonsilas e também em outros tecidos da nossa mucosa. Após a estimulação, as células B, elas vão se diferenciar ali em plasmócito, tá? É um outro tipo, uma outra classificação que se diferencia. E vai secretar, é através dessa diferenciação de linfócito para plasmócito, que inicia aí a secreção, começa a secretar grande quantidade de anticorpos e imunoglobulinas. Essa aqui é a parte mais importante da aula. Começa a secretar as imunoglobulinas, que são específicas, tá? E são mediadoras aí da nossa imunidade humoral. Tomem nota aqui, ó. Olha elas aqui. São 5 classes, tá, gente, de imunoglobulina. Repetindo para vocês, o IgG, o IgM, o IgA, o IgD e o IgE. IgG, ele está sendo muito usado aí na sorologia para COVID, porque é através dessa sorologia que eu consigo identificar se o meu paciente, o meu cliente, ele ainda está na fase ativa, se ele ainda está transmitindo a doença ou se ele já está numa fase inativa, que é uma fase crônica. Então, o IgG, ele nos dá o resultado, se tiver reagente, para uma fase crônica. Não esqueçam dessa analogia. Falou em IgG, pega o G aqui, ó, tira essa perninha, vira um C. Então, C de crônico, fase crônica. Então, IgG é sinal de que você já passou pelo período ativo da doença e que agora você não está mais transmitindo. Então, é uma fase crônica, você já pegou e já foi tratado. E já o IgM é a fase ativa da doença, ou seja, você ainda está transmitindo, tá? Então, essas duas imunoglobulinas, elas estão sendo avaliadas justamente para saber em que fase da doença que tá. E o IgE é um tipo aí de imunoglobulina que ela é muito usada aí em processos alérgicos, a gente vê muito aí juntamente com os mastócitos, que são as células aí que combatem. E a imunoglobulina, né? Só para afirmar com vocês a classificação, IgD, IgE, IgM, IgG e IgA. Aqui tem a classificação de cada uma delas, que eu trouxe só para título de conhecimento, tá? Não precisa bitolar, não precisa enlouquecer com esses conceitos. Eu quero que vocês tenham um conhecimento maior da IgE, da IgG e da IgM, tá joia? O restante é só por curiosidade.
E para finalizar aqui, os linfócitos, a terceira classificação, que é o fodão aí, é o reizão da tapioca, é a célula natural killer. Que tipo de célula é essa, professora? São células que destroem células infectadas por algum micro-organismo ou que estão estressadas, processo de danificação e que não existe reparação para a mesma. Então, acaba que essa célula natural killer, ela reconhece células saudáveis, evitando que as mesmas possam ser destruídas nesse processo de destruição das células danificadas. Porque tem determinadas células que ela não consegue diferenciar o que está bom ou o que está ruim no nosso organismo. Dependendo, ela já passa destruindo tudo. E a natural killer não. Ela tem essa capacidade de identificar o que é saudável e o que não é, para destruir exatamente aquilo que está nos fazendo mal. Então, só para reforçar, a natural killer, ela acaba ali matando células estranhas ou alteradas, né, por vírus, sem a influência do timo ou de células T. Ou seja, gente, entenda a célula natural killer como uma célula que age de forma independente, tá? Então, ela não precisa de nenhum estímulo para ela poder agir. Ela vai lá e faz o que tem para ser feito. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, das células natural killer, fazendo aí um processo de destruição. Aqui tem um exemplo de uma célula que está estressada e aqui uma célula que está infectada por um vírus. Então, ela está fazendo esse processo de destruição. Uma correlação clínica, que é comum a gente ver no nosso processo de trabalho, eu acho importante trazer para vocês. Lá no exame, quando você identificar um aumento dos linfócitos, o termo utilizado é linfocitose, tá? Geralmente esse aumento ele ocorre em quadros de infecções virais, de leucemia linfóide crônica, é um quadro de manchas de Gunn-Presht, tá? Essa visualização aqui na lâmina realmente é quando esses linfócitos eles se espalham, eles se abrem formando manchas. A classificação é manchas de Gunn-Presht. E já quando eu tenho um quadro de queda dos meus linfócitos, é classificado com linfopenia, penia, diminuição, queda, tá? Então, a linfopenia já ocorre ali em quadros de imunodeficiência, né? No caso, pacientes que têm HIV positivo, que tem um quadro ali de contagem de CD4 e TCD8 alterado, uma queda. Pacientes que fazem uso de terapêutica farmacológica por um uso muito prolongado, né, que acaba ultrapassando aí o tempo que é considerado normal, ele pode evoluir aí também com um quadro de linfopenia. Então, essas são as principais correlações clínicas para vocês compreenderem. Aqui é um exame, um hemograma, para vocês verem, né, que o linfócito ele vem aí como linfócitos típicos e atípicos. Essa é a contagem. Cada laboratório ele age aí de forma muito particular, trazendo os valores do que são normal ou não para ele. E aqui também uma questão só para a gente responder para eu ver se vocês entenderam. A asma é uma doença induzida por diversos fatores que desencadeiam obstrução variável das vias respiratórias. Qual é o tipo de receptor que interagem com alérgenos nas crises asmáticas? Lembra que eu falei para você que a imunoglobulina que é responsável aí por apresentar, né, por interagir em crises alérgicas, são as imunoglobulinas da classe de IgE, presente na superfície dos mastócitos, tá bom? Então, só a título de conhecimento de vocês. E para finalizar essa primeira parte, além dos linfócitos, a gente também tem as células apresentadoras de antígeno, que são as APC, tem um papel muito importante também, tá? Porque essa célula, a APC, elas agem aí capturando o micro-organismo e outros antígenos,
transportando para os órgãos linfóides e acabam apresentando aí para que seja reconhecido pelos linfócitos, para que os linfócitos comecem a sua resposta, seja ela celular ou seja ela humoral. Então, as APCs acaba que é um braço nesse processo aí de combate. Então, a célula APC, ela vai lá, reconhece, transportam esses micro-organismos, fazem a captura, leva lá para os órgãos linfóides e acaba apresentando para que seja reconhecido pelos nossos linfócitos, tá? As células dendríticas, elas são as apresentadoras de antígeno mais eficientes. Então, esse é o exemplo da APC mais eficiente que o livro traz para a gente, tá? Então, a resposta imunológica normal e a anormal fica para a segunda parte da aula, para não ficar muita informação para vocês compreenderem. Como eu falei, o Robbins é a Bíblia da Patologia. Se ficou alguma dúvida, busca lá no livro, tá? E semana que vem a gente retorna com esse conteúdo. Se achou difícil, não está entendendo nada, dá uma respirada, fica calmo, pausa o vídeo, volta, me manda mensagem que eu preciso construir esse saber com vocês, tá bom, gente? Grande beijo para todo mundo e até a próxima aula. A atividade ela vai vir só após todo o conteúdo apresentado, tá? Então, não me cobrem agora que eu vou passar só na próxima aula.